Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, antes, pelo sangue precioso que o Senhor Jesus derramou, nossos pecados foram lavados, e sem nenhum valor a ser pago por nós, nós somos salvos e obtivemos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino através do Senhor Jesus. Meu Deus, nós agradecemos que nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo sangue do Senhor Jesus, estamos reunidos diante do Senhor. Estamos louvando a sua graça e o seu amor. Estamos aprendendo a sua palavra. Estamos em comunhão dentro do Senhor. Senhor, que nesse tempo também nós acreditamos que o Senhor esteja junto conosco. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor permita a sua graça necessária para cada um de nós. Que o Senhor possa nos sustentar através do Espírito Santo, do seu poder. Que o Senhor permita para que nós possamos viver diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha, Senhor. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, onde quer que eles estejam, que o Senhor permita a graça necessária para cada um deles. Que o Senhor possa permitir a restauração da saúde para todos, aqueles que estiverem no meio da dificuldade. Que o Senhor permita a sua graça, que o Senhor permita o seu poder, para que todos eles, realmente nenhum deles, realmente se perca, Senhor. Senhor, nossos irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam, realmente no país ou no exterior, pregando o Evangelho, que o Senhor possa guardá-los. Que o Senhor permita a sua mão de graça, de poder, para sustentar a vida deles, para que até nesse último tempo, eles possam viver, realmente realizando muito bem essa missão de pregar o seu Evangelho. Senhor, nesse tempo também, toda a graça que o Senhor Deus deseja nos manifestar, a sua santa vontade, onde quer que nós estejamos, o que quer que façamos, nós possamos compreender através da sua palavra. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Marcos, capítulo 10. Novo Testamento, palavra de Marcos, capítulo 10. Palavra de Marcos, capítulo 10, versículo 46. A partir do versículo 46 até o 52 eu irei ler. Marcos, capítulo 10, versículo 46, eu irei ler. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 제가 곧 보게 되어 예수를 길에서 쫓으니라. 여기까지. Enquanto as pessoas vivem no mundo, para todas as pessoas existe um tempo realmente especial. Então, realmente um agricultor tem um tempo onde ele precisa plantar, precisa adubar, precisa colher. Tem um tempo onde o pescador ele precisa lançar as suas redes para poder pescar. O estudante tem um tempo determinado para poder estudar. Se ele perde aquele tempo de estudo, ele não consegue mais estudar. Tem um tempo onde os filhos precisam honrar os seus pais. Depois que os pais realmente eles partirem, não adianta eles se arrepender. Quem que tem os seus negócios precisa saber o momento exato para investir, para que invista certo, para que a sua empresa realmente possa ter sucesso. Da mesma maneira, um político, se ele não trabalha no momento exato, não está certo. Tem um tempo determinado para que ele possa fazer muito bem o trabalho que foi encarregado para ele, para que o país possa viver bem, para que o país possa prosperar. Porque se passa esse tempo, essa chance, pode ser que ele passe por diversas dificuldades. Se nós olharmos a Coreia do Norte, realmente muitas pessoas estão passando fome, mas até agora eles continuam atirando mísseis, não é? Desse lado eles falam: parem com isso. Aonde vocês querem usar isso? Vocês precisam acabar com isso. Então não temos como nós ajudar realmente de forma internacional, mas se eles realmente pararem com isso, nós dizemos: vamos ajudar vocês internacionalmente, vamos ajudar vocês a prosperarem, se vocês pararem com isso. Então se eles perderem essa chance, essa oportunidade, então pode ser que eles cheguem ao fracasso. Então toda a vida é assim. Então dentro da vida de fé também, nós temos uma oportunidade, um tempo legítimo onde nós possamos receber a salvação,
Tem um tempo onde uma pessoa que recebeu a salvação possa viver a vida de fé. E na vida de fé pode ser que você tenha sucesso, ou pode ser que perdendo a chance você fracasse a sua vida de fé. Então a chance que foi lhe dada realmente é importantíssima e todos possuem essa chance, essa oportunidade. Então uma pessoa que não recebeu a salvação, realmente ele pode ir para a perdição eterna. E então assim, ele pode ser que esteja no arrependimento eterno. Então você não pode perder essa graça que foi dada a ti. Então tem pessoas que perecem porque perderam essa chance. Então se nós olharmos nessa palavra que nós lemos, nós podemos ver uma pessoa que não perdeu a chance no momento exato. Ele utilizou muito bem essa chance que ele teve. Então tem o formato dessa pessoa. Então se nós olharmos aqui em Jericó, então com o Senhor Jesus, quando ele estava passando com seus discípulos e a multidão, então aqui tinha o Bartimeu, realmente cego. Então já que ele era cego, ele não podia fazer nada. E seu pai também Bartimeu, realmente eu acho que era uma pessoa que não conseguia viver muito bem. É por isso que ele realmente mendigava na rua para poder sobreviver. Era uma pessoa muito coitada. Então Bartimeu era um homem que realmente ao ver o Senhor Jesus passando, ele ouviu, na verdade, que o Senhor Jesus estava passando. E ele viu que muitas pessoas estavam barulhentas. Ele perguntou: ai, quem é esse? Ele falou lá, eles disseram a ele, realmente, é filho de Jesus. Então, eu acredito que Bartimeu, ele era cego desde o início. Então ele não conseguia ver a luz. Então realmente não saber o que era a felicidade neste mundo. Então, realmente é uma pessoa muito, muito coitada. É uma pessoa coitada, é uma pessoa que está viva, mas realmente é como se estivesse uma pessoa morta. Então quer dizer que a luz de esperança brilhou para ele. Porque ele ouviu que o Senhor Jesus, que havia curado vários enfermos, estava ali. Que havia aberto os olhos de cegos, curado paralíticos. Abriu olhos de cegos? Ele ouviu essa palavra. Tá, como é que eu posso me encontrar com esse Senhor? Então já que eu sou cego, não tem como eu procurar esse Senhor. Mas esse Senhor, ele passou bem naquele exato momento na frente dele. É por isso que na palavra que nós lemos, então ele ouviu que era Jesus de Nazaré, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele ter chamado filho de Davi, quer dizer que há 1000 anos atrás, naquele tempo, então o rei Davi havia governado Israel, então era o rei de Israel, mas realmente chamar de filho de Davi, rei dos reis, para vir nessa época, seria o Redentor, o Salvador. Seria o rei dos reis, o Messias, que iria vir salvar a todos. Ele deve ter ouvido essas palavras sobre a vinda do Messias. Então ele ouviu que era Jesus de Nazaré. As pessoas disseram que era Jesus de Nazaré, mas ele chamou de quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então muitas pessoas devem ter falado: faz silêncio. Como assim o mendigo está aqui, realmente gritando, fazendo bagunça? Então realmente o Senhor Jesus estava passando, muitas pessoas estavam seguindo o Senhor Jesus. Então, naquele tempo era o Senhor Jesus que estava passando para Jerusalém, se preparando para a última ceia, para realmente a última Páscoa, para ir morrer. É o caminho do Senhor Jesus. Mas esse cego, ele começou a gritar, então todos eles falaram: faz silêncio, mandaram ele ficar quieto. Então, mas esse Bartimeu, ele começou a clamar ainda mais. Então ele começou a clamar mais ainda. Mais ainda.
Por quê? 왜 그러냐면은 Então agora é a oportunidade que ele tem. Se ele perder essa chance, 영원히 então pode ser que ele viva a vida dele toda como um mendigo, como um cego. 살다가 죽을 테니까 이제 É por isso que, usando todas as suas forças, ele clamou. Ele clamou mais ainda e disse: como Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 예수께서 그 O Senhor Jesus ouviu o clamar dele. O Senhor Jesus estava indo, mas ele parou. 머물러 서셨습니다. E o Senhor Jesus chama, 저를 부르라. talvez dentre diversas palavras que nós temos na Bíblia. 예수님은 Então, dentre muitas pessoas que seguiam o Senhor Jesus, 그 마음을 o Senhor Jesus realmente está observando o coração de todas as pessoas. Então, o Senhor está vendo se ele está seguindo porque as pessoas veem os outros indo. Se essa pessoa ela segue porque realmente tem a palavra, realmente, ou se essa pessoa ela tem algum desejo diante do Senhor por isso que está seguindo, ou porque quer ver milagres. O Senhor Jesus ele sabe de tudo. Então, o Senhor Jesus ter vindo é para salvar o espírito das pessoas. Então, o Senhor Jesus ele salvou realmente aos cegos, abriu os olhos dos cegos, realmente curou os enfermos, curou os doentes, os fracos. Tudo isso é para mostrar que o Senhor Jesus ele havia de morrer e ressuscitar para expressar o poder do Senhor Deus para salvar a todos através do Espírito. Quer dizer que o Senhor ele se encontra com aqueles que realmente afetuosamente estão buscando pelo Senhor. Então, se nós olharmos no Evangelho de Lucas, nós podemos ver Zaqueu. Realmente ele era um publicano, mas ele era muito baixinho e ele queria ver o Senhor Jesus, mas não conseguia. Então, é por isso que ele subiu numa amoreira e ele começou a ver realmente, eu quero ver o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus sabia disso tudo. Então o Senhor Jesus sabia que Zaqueu queria ver ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia o quanto tipo de pecado realmente ele tinha por ser um publicano. Então ele era uma pessoa que realmente todas as pessoas de Jericó odiavam a ele. Então, porque ele era realmente um pecador dentre os pecadores. Então, mas mesmo assim ele desejava ver ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus soube disso. Então, antes de Zaqueu ver ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus viu primeiro. Então, realmente o Senhor Jesus veio para aquela árvore e disse para ele, realmente Zaqueu, desce daí. Alguém disse, ele é Zaqueu, Senhor. Falou, não. O Senhor Jesus já soube o nome dele. Então, o Senhor Jesus disse, hoje me convém estar em sua casa. Então Zaqueu rapidamente desceu e serviu ao Senhor. E ele confessou todos os seus pecados. Então, ele disse, realmente, se tem algo que eu tenha extorquido de alguém, realmente eu quero pagar realmente em 5 vezes mais. Realmente eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. Então isso é um coração de que ele se arrepender do seu coração por completo. Então realmente ele está dizendo que está determinado para viver uma nova vida pelo Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus disse que realmente nesta casa realmente o que? Houve a salvação. Este também é filho de Davi. É filho de Abraão. Quer dizer que a graça de Abraão, a bênção de Abraão chegou para aquela casa. Quer dizer que aquele publicano que era cheio de pecado se tornou limpo. Então, agora no castelo de Jericó também. Realmente Bartimeu, esse cego mendigo, ele, enquanto estava clamando para o Senhor Jesus parou e disse para que o chamassem. Então o Senhor Jesus, ele viu aquele formato de Bartimeu, tão coitado e sujo, e ouviu o pedido dele, a oração dele, o desejo dele. É por isso que parou e o chamou. Todas as pessoas começaram a dizer, calma, o Senhor Jesus está te chamando. Claro, o Senhor Jesus estava chamando. E muitas pessoas que seguiam o Senhor Jesus viram aquele acontecimento. Então, o cego Bartimeu, ele deve ter se assustado naquele momento. Então, porque o Senhor, ele estava de pé ali, chamando.
Então, onde já se viu um trabalho tão incrível como este? Então, ele se levantou, rapidamente largou a sua capa. O que significa a capa? A capa é como se fosse um casaco, coloca sobre ele. Realmente, enquanto dorme ou enquanto está deitado, ele pode colocar sobre o chão, ou se ele quiser pode vestir. Podemos dizer que esse é todo o bem que esse homem ele tem. Então, com certeza, ele deve ter colocado essa capa e estava ali sentado. Então, mas aqui ele fala que ele jogou, ele jogou fora essa capa. Quando o Senhor Jesus o chamou. O que isso quer dizer? Quando ele encontrou com o Senhor Jesus, todas as coisas que ele tem, do que irá adiantar? Então, realmente algo que ele sempre estava vestindo, usando, sentando sobre em cima. Realmente como deve estar cheirando mal, não é mesmo? Então realmente não tem como vestir essa roupa e ir para o Senhor Jesus. Então realmente é algo que realmente é sujo, algo que ou ele podia estar apegado, mas ele jogou fora, lançou fora e foi para o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus disse a ele: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Será que o Senhor Jesus perguntou porque o Senhor Jesus não soube? O Senhor Jesus sabe qual é o desejo desse homem. Se olharmos em João capítulo 5, havia um poço chamado Betesda, onde às vezes um anjo descia para banhar-se, e qualquer pessoa que entrasse naquela água após o banho do anjo poderia ser curado. Então, mas um paralítico de 38 anos ali, parado. Ele esperava ver a agitação da água, mas ele não conseguia mexer no seu corpo. Outra pessoa entrava antes dele. Então, realmente não havia ninguém que dissesse: vamos colocá-lo ele primeiro. Não tinha. Então o Senhor Jesus apareceu para ele. O Senhor Jesus perguntou: o que você quer? O que queres? Então ele disse: Senhor, eu desejo ser curado. Então, mas enquanto está agitada a água, realmente, antes que eu vá, outro já desce antes de mim. E o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, vendo aquele enfermo que estava há 38 anos, paralítico. Então, ele era um homem realmente totalmente paralítico. Ele não conseguia mexer o corpo. E o Senhor Jesus disse: levanta-te. E ele levantou. E o Senhor Jesus, primeiro, antes de curar, perguntou a ele o que deseja. Então, quando o Senhor Jesus curou os leprosos também, o Senhor Jesus perguntou o que eles queriam. Eles disseram que queriam ser limpos. Realmente, as pessoas que desejam se encontrar com o Senhor Jesus, por que eles querem se encontrar com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus pergunta: por que você quer se encontrar? Então, Bartimeu, ele poderia ter dito: Senhor Jesus, eu queria ter muito dinheiro. Senhor Jesus, me deu a casa. Se ele pedisse essas coisas carnais, será que ele pediria uma coisa dessas? Então, o motivo de ele ser mendigo é porque ele está cego. Ele não consegue ver nada, ele não consegue fazer nada. Então, no momento em que ele abre os olhos, então ele poderia fazer qualquer coisa como pessoa realmente que tem os olhos. Então, é por isso que ele queria ver a vida dele. Então, mesmo que tenha o sol, a lua, as estrelas, mesmo que tenha todas essas plantas, flores lindas, mesmo que exista esse universo criado pelo Senhor Deus, ele não podia ver nada disso. Ele deseja ver. Então, até este momento, o Senhor está realmente procurado por muitas pessoas. E o Senhor Jesus, ele pergunta: o que você quer ver? Se o Senhor Jesus, ele pergunta para as pessoas que vão para a igreja, o que eles vão dizer? Senhor, meu filho, agora ele tem uma prova dessa vez do concurso. Por favor, faça com que ele passe. Eu quero que ele possa ter uma nota boa no vestibular para que possa ir numa universidade muito boa, Senhor. Para que meu marido possa ter sucesso no seu negócio. Para que toda a minha família possa ter o quê? Saúde. Para que toda a minha família realmente possa conseguir ganhar na loteria. Então pode ser que as pessoas pensem essas coisas e peçam essas coisas. Mas Senhor,
Me permita para que eu possa receber a salvação. Senhor, permita para que eu possa nascer de novo. Ninguém ora dessa maneira. Então o Senhor, Ele não ouve esse tipo de orações. Então antes que a carne dê certo, se o Espírito e ela tiveram sucesso, realmente é porque é mais difícil o Espírito ele receber a salvação. Então antes de você ter o conhecimento realmente, se você tiver muito conhecimento deste mundo, é muito difícil você conhecer, ter o conhecimento sobre o Senhor. E muitas pessoas, elas desejam as coisas deste mundo. Quanto mais realmente existem as coisas deste mundo que você deseja, realmente mais difícil é. Então, mas realmente essa pessoa ela tinha somente um desejo. Ele disse, vai, realmente a tua fé te salvou. Então essa pessoa ele viu naquele exato momento. Quer dizer que os olhos dele se abriu. Será que abriu somente os olhos, somente da carne? Não, os olhos do Espírito também devem ter sido abertos. O Senhor Jesus ter dito, a sua fé te salvou. Quer dizer que essa pessoa realmente no meio dessa grande graça que o Senhor o salvou, não permitiu somente a salvação da sua carne, mas do Espírito também. Então, realmente quando muitos estavam realmente enfermos foram para diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse, realmente, filho, os teus pecados estão perdoados. Então porque realmente o pecados realmente deles precisam ser lavados para que assim eles possam receber realmente a salvação da carne. Então quer dizer que realmente aquele cego ele começou a ver naquele momento. Ele começou a seguir o Senhor Jesus desde o momento que ele começou a enxergar. Então, a partir daquele momento ele começa a seguir o Senhor Jesus. Quer dizer, seguindo o Senhor Jesus, dentre muitas pessoas que estavam seguindo o Senhor Jesus para guardar a Páscoa e indo para Jerusalém naquele exato momento. Então ele estava dentro daquele rebanho que estava seguindo o Senhor Jesus. Tem pessoas que seguem o Senhor Jesus sem nenhuma relação alguma. Tem outras pessoas que seguem o Senhor Jesus porque eles possuem um grande agradecimento, querem servir ao Senhor Jesus. Vamos lá, diz Lucas, capítulo 18, versículo 30 em diante. Realmente esse cego, ele começou a louvar e seguir o Senhor Jesus. E vendo aqui isso, realmente muitas pessoas deram glórias ao Senhor Deus. Então este cego, realmente ele viu essa chance que foi permitida a ele, não perdeu e usou da melhor forma, de forma digna, para que ele pudesse abrir os seus olhos, para que assim ele pudesse ter esse formato de uma pessoa que era pecadora, recebendo a salvação. Realmente nós podemos ver na Bíblia, existe uma chance que o Senhor ele permite para os homens. Realmente você não pode perder essas chances diante do Senhor Deus, você precisa utilizar de forma muito clara, muito sábia, para que realmente essas pessoas realmente elas possam receber as chances de receberem a salvação. Então, existe essa graça que o Senhor ele permite para os cristãos, realmente de como é que eles devem viver neste mundo. Realmente existe uma oportunidade, uma chance que o Senhor permite a todos. Se olharmos em João, capítulo 9, versículo 1, realmente nós podemos ver que haviam cegos desde a nascença, onde realmente os discípulos perguntaram, Senhor Jesus, ele ter se tornado cego, é pecado dele ou é da família dele? Realmente, Senhor, quem pecou? Realmente, olhem bem, o que um cego ele pode pecar? Então é por isso que eles falaram, é pecado dos pais? Então o Senhor ele disse, não é pecado nem dos pais, nem dele. Realmente é para manifestar o trabalho de Deus. Então este homem, ele se cego. Realmente existe o que? O trabalho, a vontade do Senhor Deus desde aquele momento. Então existe o trabalho que o Senhor ele faz. Realmente qual é o trabalho? Qual é a manifestação da obra de Deus? De quem é o pecado? Não é pecado dos pais? Não é pecado dele. Se nós olharmos, é pecado de Adão. É pecado de Adão, realmente o pai de toda a humanidade. Realmente ele pecou e muitos se fizeram pecadores por conta dele, por conta de Adão, que é o pai da humanidade. Adão ele desobedeceu a palavra do Senhor Deus, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal que o Senhor disse para não comer. Abriram-se os olhos. Então Satanás, o que ele diz através da serpente?
Ah, se vocês comerem, vão abrir-se os olhos, vocês vão se tornar como o Senhor Deus. Então, antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles eram escurecidos. Após eles comerem aqueles frutos, os olhos deles realmente se clareiam. Mas em qual sentido? De verem a vergonha, de verem o pecado, para verem todas as imperfeições que eles tinham. Eles viram que eles estavam nus. Eles viram aquele formato realmente tão coitado deles. Então, Eva e Adão, eles fizeram saias. E eles realmente, desde o momento que pecaram, eles estavam longe do Senhor Deus. Desde o momento que eles pecaram, nascem-se cegos. Quer dizer que realmente mesmo vendo toda a criação do Senhor Deus, realmente o poder do Senhor Deus todo está ali reunido. Mas as pessoas não conseguem vê-lo. Então muitas pessoas realmente eles estão vendo o quê? Realmente eles não conseguem pensar qual é o poder, qual é a glória, o trabalho do Senhor Deus. Então, a única coisa que eles pensam é, como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou fazer bem? Realmente é igual aos animais. Realmente não conseguem ver o reino dos céus eternos. Não conseguem ver o trabalho eterno do Senhor Deus. Então, neste castelo de Jericó, como cego, mendigo Batimeu, nós estamos cegos espiritualmente, antes da salvação. Se não receber a salvação, para onde nós iremos a nossa eternidade? Então, é por isso que o Senhor Jesus, realmente, Ele está procurando aquele homem que é cego de nascença para curá-lo. Da mesma maneira, nós éramos cegos espiritualmente antes da salvação. Seremos em João capítulo 12, versículo 35. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quer dizer que as pessoas elas estão sendo levadas para o mundo das trevas. Então, realmente, quando o Senhor ele estava ali, realmente permitindo a sua graça, nós precisamos crer aonde? Na luz. Somente crendo na luz, nós não iremos ser apanhados pelas trevas. Já foi dito pelo Senhor Jesus. Então, é por isso que agora, realmente aqueles que não receberam a salvação, realmente pode ser que tenha pessoas que não receberam a salvação entre nós aqui agora. Mesmo que ele diga, eu recebi a salvação, tem pessoas que não receberam a salvação. Tem que ter o quê? O testemunho exato de um cristão que nasceu de novo. Tem que ter a prova, a evidência. As pessoas vivas e mortas parecem, não é? Mas a vivência de um cego para aquele que enxerga não tem como ser igual. Uma pessoa que nasceu de novo para uma pessoa que não nasceu de novo não tem como ser igual. Então existe uma diferença dentro da igreja. Então, é por isso que realmente em Hebreus, realmente já disse para nós provarmos se estamos na fé. Então realmente, será que eu estou na fé? Será que eu estou na fé onde é realmente aceita pelo Senhor? Porque pode ser uma fé que esteja perdida, uma fé que foi abandonada. Então é uma fé que mesmo que queira receber, não consigo receber essa graça do Senhor. Então, mas tem muitas pessoas que não receberam a salvação, não é mesmo? Então realmente nós precisamos confirmar essa palavra do Senhor Deus através da Bíblia. Nós precisamos verificar, será que eu tenho a certeza dentro do meu coração? Então, se eu não tenho, eu preciso me esforçar, preciso desejar ter essa esperança, essa exatidão dentro de mim. Então, mais do que qualquer coisa, não é pensar, como é que eu vou comer bem, como é que eu vou viver bem, como é que eu vou ganhar dinheiro. Esse é o desejo de vocês. Não pode ser assim. Realmente precisam pensar como é que eu posso ter realmente o desejo diante do Senhor Deus, como é que eu posso ter uma esperança exata diante do Senhor Deus, como é que eu posso viver de forma exata para o Senhor. Então os ímpios parecem eles que são prósperos, são poderosos, realmente têm todas as riquezas, mas por fim eles irão para o inferno. E Jó capítulo 21 já disse essas palavras para nós. Realmente nós vivemos pobres neste mundo, mesmo que tenhamos todo o desfalecimento, todas as dificuldades. Realmente nós precisamos guardar essa nossa fé, precisamos viver conforme a palavra, para o nosso desejo se tornar aqui, de se encontrar com o Senhor. Realmente mesmo que todas as coisas deste mundo passem, antes os concupiscentes deste mundo irão passar, realmente somente estarão aqueles que receberam a salvação, aqueles que sabem qual é a vontade do Senhor Deus, aqueles que precisam viver conforme a vontade do Senhor Deus. Qual é o nosso desejo? Então, se nós temos esse desejo realmente
glorioso diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele cumpre esse desejo para conosco. Realmente o retiro que realmente irá acontecer, o seminário que está para acontecer, realmente é o tempo onde o Senhor permite a sua graça para nós. É o tempo onde o Senhor Ele pode salvar os enfermos. O Senhor pode abrir os olhos dos cegos, curar os leprosos. Realmente é o momento onde o Senhor Ele nos protege de todo este mundo, da concupiscência deste mundo. Quer dizer que se nós olharmos em Atos, da mesma maneira como o Senhor realmente Ele pregando o Evangelho através dessas pessoas que ouvem a sua palavra, o Senhor Ele faz abrir os olhos dos cegos. Então o Senhor Ele faz vencer do poder, domínio do diabo para retornar para o Senhor. Realmente liberta-os da morte para a vida. Esse é o poder do Senhor. Então as pessoas do mundo, realmente diversos anos eles ficam neste mundo, mas é o que? Temporário. Então a nossa vida realmente é num piscar de olhos. O que é a nossa vida? A nossa vida é como a névoa que se desvanece. Então rapidamente se passa. Então o que nós precisamos fazer nesse tempo? Nós temos a oportunidade, a chance de recebermos a salvação agora. Realmente qual seja o pecado que tenhamos. Realmente mesmo que eu tenha muito pecado, realmente não existe um pecado que me impeça de receber a salvação. Porque o Senhor deseja que todas as pessoas recebam a salvação. O Senhor permite a chance para que todos possam receber a salvação. Mas se nós perdemos essa chance de recebermos a salvação, realmente nós falamos, não, eu recebo a salvação na próxima vez. Devo ter uma outra oportunidade, uma outra chance. Então o diabo ele sempre deixa para depois. Então essa é uma pessoa que busca, realmente afetuosamente, o Senhor lhe permite essa graça. Então em Jeremias o Senhor já disse, se nós buscarmos o Senhor de todo o coração e buscarmos, o Senhor ele realmente se encontrará conosco. Então o Senhor ele se manifesta para todos aqueles que o buscam e ele se encontra com estes. Então, antes de receber a salvação, realmente eu acreditava que o Senhor Jesus, o Senhor Deus existia, o Senhor Jesus havia vindo para este mundo, eu sabia que havia a eternidade, que havia o céu, o inferno, eu acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus. Eu acreditava. Eu passei a vida toda estudando a Bíblia, eu pensei, agora eu vou viver a vida para pregar o Evangelho. Eu larguei todas as coisas e vivi a minha vida missionária. Eu vivi realmente estudando teologia e mesmo na escola de teologia, aprendendo a palavra. Todo sábado eu ia para as feiras, para vários lugares para evangelizar. Então esse coração único de querer viver somente para o Senhor. Imutável. Mas após a salvação eu percebi que eu não havia nascido de novo. Realmente não importa o que quer que eu faça. Se eu não nascer de novo, eu não posso ir para o céu. Então realmente o que eu preciso fazer? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer como filho de Deus. Born again. Então quer dizer que eu realmente está pensando, eu está pensativo, eu pude perceber, realmente eu preciso nascer de novo. Realmente, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Eu não podia contar isso para ninguém. Então, mas quando eu recebi a salvação em outubro dia 10, realmente eu pude perceber, o Senhor Jesus, como em Hebreus, realmente que não tem pecado, ele veio para este mundo e ele realmente efetuou uma eterna redenção para nós. Realmente, Senhor, agora ele realmente me salvou e ele está orando diante do Senhor Deus Pai. Realmente eu pude crer nessa palavra agora. Então, realmente naquele tempo havia lido o Novo Testamento mais de 50 vezes. Mas eu pude compreender aquela palavra. Que o Senhor permitiu para que eu pudesse compreender aquela palavra. Realmente muitas pessoas realmente estão naquele meio da escola de teologia, mas todos eles se reuniram para ouvir aquela palavra. Então eu pude perceber, realmente é uma grande graça do Senhor, mas somente quem pôde compreender? Fui eu que pude compreender ali naquele meio. Então, realmente o que? Foi uma grande graça do Senhor. Porque o Senhor ele se encontra aqueles que realmente estão buscando afetuosamente. Então mesmo que você busque o Senhor, se você não tem o coração de realmente buscar ao Senhor verdadeiramente, mesmo que ouçamos a mesma palavra, hoje tem pessoas que compreendem, tem pessoas que não. Por que isso acontece? Realmente da mesma maneira, realmente quando está sendo semeado a semente nessa terra, realmente tem sementes que caíram no campo, tem outras sementes que elas caíram realmente num campo ruim, outras caíram no meio
dos espinhos. Quer dizer que realmente, mesmo ouvindo a palavra, tem pessoas que não conseguem compreender. Realmente quer dizer que o diabo vem e realmente não deixa para que essa pessoa possa compreender a palavra do Senhor Deus. Então, uma semente caiu numa boa terra, é uma semente, uma pessoa que ouvir essa palavra e com um bom coração ele ouviu e compreendeu essa, crer nessa palavra do Senhor. Então, realmente quem nos faz compreender essa palavra é o Senhor. Como em Colossenses capítulo 2, realmente o Senhor já disse. Realmente essa graça é para que nós possamos saber essa graça que é dada pelo Senhor Deus. Então, o Senhor Deus que nos permite essa graça, nos faz compreender, e é aquele que nos permite a sua santa vontade. Quer dizer que nós ouvimos e compreendemos porque são as pessoas que têm o coração que verdadeiramente querem buscar ao Senhor. É por isso que conseguem compreender. Então, mas as pessoas falam, será que eu dar uma ouvidinha nessa palavra? Parece bom, mas o coração dele está onde? Em outro lugar. Então, até que ele tenha esse coração realmente afetuoso diante do Senhor Deus, realmente o Senhor Deus não abre o coração dele. Então, se nós olharmos em Atos capítulo 16, realmente o apóstolo Paulo ele foi para Filipe para pregar o evangelho. Ele viu para aquelas mulheres que estavam à beira do rio lavando as roupas e viu a Lídia, que era realmente a vendedora de púrpura. Realmente abriu o coração dela para que ela pudesse compreender a palavra. Então, mas de todas as mulheres que ouviram a palavra, por que somente Lídia compreendeu aquela palavra? É porque ela tinha o coração afetuoso, ela tinha o coração fervoroso de buscar a palavra do Senhor Deus. Então, no momento que ela compreendeu, o coração dela mudou por completo. Então, realmente, ela levou os apóstolos para a casa dela para que pudessem realmente residir na casa dela. Então, realmente, desde aquele momento. Então, ela era vendedora de púrpura, mas o objetivo não é vender mais púrpura, fazer dinheiro, mas sim pregar o evangelho. A igreja dos Filipenses realmente se iniciou na casa de Lídia. Após a salvação, nós temos a verdadeira salvação, o verdadeiro objetivo, esperança de vida. Nós temos realmente valores diferentes. O Senhor Deus ele se encontra com as pessoas que realmente anseiam em buscar o Senhor. Nós todos que recebemos a salvação primeiramente, nós precisamos dar o coração de querer buscar ao Senhor Deus verdadeiramente. Nós precisamos falar que o Senhor Deus, Ele existe. Nós precisamos falar sobre a vida eterna que existe, realmente após a vida. Nós precisamos explicar de que todas as coisas do mundo, eles irão desaparecer. Porque nós sabemos que a coisa mais importante é buscar o Espírito. E se nós continuamente falarmos isso, as pessoas elas têm um coração de buscar ao Senhor, têm a consciência. Mas se uma pessoa que recebeu a salvação primeiramente não fala nada, ninguém consegue compreender. Ninguém tem o coração de buscar. Então, crê em Jesus e sua casa, você e sua casa serão salvos. Essa palavra, quer dizer, quando uma pessoa recebe a salvação, não quer dizer que automaticamente a sua família vai receber a salvação. Quando uma pessoa recebe a salvação, realmente será que eles vão deixar a família morrer assim? Não. Vai ajudar para que a família possa receber a salvação também. É por isso que quando uma pessoa recebe a salvação, é a vontade do Senhor Deus para que os outros possam receber a salvação também. Quer dizer que a sua família, todos os seus amigos, quem quer que seja, realmente precisa pregar o evangelho. Se é o seu familiar, mas você não fala nada, fica de boca fechada, então essa pessoa que não conseguiu receber a salvação, ele vai falar o que lá no céu? Ah, muito bom, que legal você ir para o céu sozinho. Nós precisamos falar. Realmente nós precisamos falar. Não é somente falar, nós precisamos pregar fervorosamente para aquela pessoa. Nós precisamos continuamente falar para a pessoa. Não é somente com palavras falar, você precisa acreditar em Jesus e ir para o céu e é isso. Não dá assim, nós precisamos continuamente falar. Porque se nós continuássemos falando para o Senhor, realmente, com certeza, realmente, ele poderia ser salvo. Então tem um momento onde nós iremos nos encontrar com o Senhor Deus. Vamos procurar Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
invocai-o enquanto está perto. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E quando que é esse momento? Aonde que nós podemos nos encontrar com o Senhor? É na igreja? É no meio da montanha? De repente quando eu sinto um calor no peito? Não, não é isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E essa Bíblia testifica sobre o Senhor Jesus. Então nós sabemos quem é o Senhor Jesus através da Bíblia. Quer dizer que através da Bíblia conhecemos ao Senhor, nos encontramos com o Senhor, nós podemos receber a salvação. Então realmente nós somos salvos através do Senhor. Então quando o Evangelho realmente exato é pregado, quer dizer que o Senhor ele está ao nosso lado. É o momento onde nós podemos receber a salvação. Então quer que conversemos realmente individualmente, quer que façamos o seminário bíblico. Então quando o Evangelho é pregado, realmente nós podemos nos encontrar com o Senhor. É o momento onde podemos nos encontrar com o Senhor. É por isso que quando nós realmente pregamos o Evangelho no seminário bíblico, muitas pessoas recebem a salvação. Quer dizer que é o momento onde nós podemos nos encontrar com o Senhor Deus. É o momento onde estamos junto do Senhor Deus. Realmente, se nós afastarmos, perdemos essa chance e nós perdemos a chance de nos encontrarmos com o Senhor Deus novamente. Realmente, se eu não conseguir receber a salvação agora, eu vou receber na próxima. Na próxima quando? Então vamos procurar Atos, capítulo 24. Atos, capítulo 24. Palavra de Atos, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 24. E alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: Por agora vai-te, e em tendo a oportunidade te chamarei. Então, o apóstolo Paulo realmente aparece nos versículos anteriores como ele se esforçou para pregar para Félix. Então, Félix, ele tinha sua esposa Drusila, que era judia, o povo escolhido por Deus. Então, Félix, ele queria aprender sobre realmente como era essa vivência de crer no Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo ele pregou tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Félix, ao ouvir essas coisas, ele ficou apavorado. Quer dizer que precisa ter um coração de temer a Deus. Então, mas qual é o problema disso? É que ele disse, vai-te por agora. Ele falou, agora não é o tempo. Então, quando eu tiver tempo, eu vou te chamar. Então, não sei o que ele tem de trabalho tão ocupado. Ele está dizendo o quê? Vamos nos ver depois. E se nós vemos a história depois? Félix, depois que ele terminou todo o seu trabalho, realmente como governador, ele estava em Pompei. Nas férias dele aconteceu a erupção do vulcão Pompei e realmente ele morreu ali. Então ele era o governador naquele tempo. Então o apóstolo Paulo, tão incrível, realmente permitiu a oportunidade tão grandiosa para que ele pudesse receber a salvação. Mas aconteceu com o quê? Realmente ele foi para o inferno eterno, morrendo ali. Então, antes que a chance dada por Deus passe. Então, vocês sabem o tema de hoje, o título de hoje? Antes que a chance passe. A chance não está sempre ali. A oportunidade dada para você pode passar. Antes que você a perca, você precisa segurar. Você não pode deixá-la. Vamos procurar Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8.
Palavra de Atos, capítulo 8, versículo 26. Atos, capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, assentado no seu carro, e lia os profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Bom, se nós olharmos aqui, Filipe, em Atos capítulo 6, ele é um dos 6 diáconos. O primeiro diácono é Estevão, que morreu apedrejado pregando o evangelho. Ele é o primeiro cristão a morrer pregando em nome do Senhor Jesus. Depois Filipe, ele é também realmente um diácono. E eles pregavam tão esforçadamente como os apóstolos. Eles realmente evidenciaram o evangelho em Samaria. E através de Filipe, o Espírito Santo trabalhou. Disse para ele descer até Gaza. Então nós podemos ver às vezes a região de Gaza, não é? Onde a Palestina está. E ocorre realmente os conflitos contra a Palestina e Israel. Ali é um deserto, na região de Gaza. Então o Senhor ele disse para ele descer de Jerusalém para Gaza, que está deserta, que é um deserto. Mas descendo para lá, ele viu o eunuco, o mordomo-mor, quer dizer que é o servente da rainha dos etíopes, é aquele que representa o nome, é aquele que se encarrega dos tesouros daquele reino. Ele é o superintendente de todos os seus tesouros. Então este homem, ele estava... Realmente, ele é um etíope e ele veio da Etiópia a cavalo, a sua carruagem até Jerusalém, somente para adorar. Então por que será que esse homem, realmente estranho, estrangeiro, veio até esse lugar, Jerusalém, para adorar? Porque há 1000 anos atrás, o rei Salomão, ele, através da sabedoria e glória dada por Deus, governou sobre Israel, e a rainha Shiba, da Etiópia, realmente ouviu sobre esses rumores e ela foi para realmente ver quem era Salomão. E assim, realmente, vários anos, realmente ela viu a sabedoria dada por Deus a Salomão e isso se surpreendeu e veio adorar sempre. E será que ela simplesmente viu e retornou para a sua terra? Não. Ao longo dos tempos, o rei Seleas, da Etiópia, algum tempo atrás, eu não sei se vocês lembram do que ele falou. Ele disse: Eu sou a descendência de Salomão. A rainha Shiba, realmente ela veio e fez um pedido a Salomão. E realmente está o quê? Escrito detalhadamente no Antigo Testamento, em Salomão. Então ela disse: eu desejo ter um filho como você. Eu não sei se Salomão ele era um homem tão assim, realmente voado, mas antes dela partir, ela concebeu um filho de Salomão. É por isso que realmente esse rei celeste ele disse que ele era um dos descendentes de Salomão. Está indo para a Etiópia. Realmente aconteceu todo o comércio, começou toda essa comunicação diplomática, as negociações. Eles foram para lá, vários dos judeus, e eles se queimaram bastante, porque eles ficaram ali, conviveram com eles, se misturaram com aquelas pessoas, mas pelo sangue realmente viram que eles eram judeus. Então todos eles realmente foram levados para Israel, realmente depois da dependência de Israel, não é mesmo? É por isso que aconteceu o trabalho do povo da Etiópia crer no Senhor.
역할을 맡은 메시가 Então, por que será que esse eunuco ele veio para um lugar tão longe, longínquo como Jerusalém, somente para adorar ao Senhor Deus? 근데 이 사람이 뭐 관광하러 온 게 아닙니다. 뭐 Então, realmente aqui é o deserto. Não tinha lugar, não tinha nada ali. 온 게 아니에요. Mas por que o Senhor enviou a Filipe? Enviou ao eunuco? O eunuco também não tinha nada para ver ali. O eunuco ele somente estava voltando, era o caminho de volta. 예루살렘 올라가서 Então ele foi, primeiro fez a adoração seguindo a cultura dos judeus. Então naquele tempo não era somente os judeus que faziam toda essa adoração, mas muitos dos gentios, muitos dos estrangeiros vinham para fazê-lo. E ele estava voltando para essa terra, passando por Gaza, e ele estava lendo a Bíblia. 이사야 53장 Então, Isaías capítulo 35, onde tem um evangelho no Antigo Testamento, a palavra tão preciosa e importante. Então, claro que é a palavra de Isaías que ele estava lendo, a cópia da Bíblia de Isaías. 하나님을 예배할 Então, ele não somente adorava o Senhor Deus, mas ele era um homem que verdadeiramente buscava a verdade. 그래서 하나님이 저 마차 가까이 Então, o Senhor ele disse para ir até aquela carruagem. 이 사람들 큰 소리로 이그 Então, dizem que os etíopes eles têm o costume de ler e meditar a Bíblia em voz alta. Então, eles sempre leem de voz alta. Ele estava lendo de voz alta. E Felipe, ele estava indo perto da carruagem porque o Senhor Deus ordenou. E ele foi para ao lado daquela carruagem, aqueles carros. 그래서 빌립이 이 메시에게 물죠. Então, Felipe ele perguntou para eunuco. Ele diz, você está lendo a Bíblia? Você compreende o que lês? Você compreende o que você está lendo? 물었어. 이제 Então, agora o eunuco, 네시가 말하기를 기도하는 ele diz, como poderei entender se alguém não me ensinar? Aí fala, eu não estou entendendo, eu não sei, ninguém está me ensinando. 기도하는 사람이 있어야 되는데 성경은 먼저 Então, a Bíblia é ensinada 가르쳐서 através de uma pessoa que antes recebeu a salvação e aprendeu antes de você e prega para você. Então, se não for um caso especial, não tem como uma pessoa entender a Bíblia sem alguém ensiná-la. É por isso que aqui, Filipe foi, subiu e ensinou, assentou-se com ele. 이런 성경 구절이 32절 Então, versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. 그 생명이 땅에서 빼앗김이로다. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? 타인을 가리키면요. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então essa palavra é o versículo mais importante, Isaías capítulo 53, versículos 7 e 8. Então, aparece sobre o sofrimento do Senhor Jesus. Então ele é como um cordeiro que foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Então se nós olharmos para essa palavra, ele está se referindo a ele mesmo, o próprio profeta, ou sobre outra pessoa? Porque ele foi, de forma muda, silenciosa, levado para os tosqueadores. Realmente não falava nada. Realmente quer dizer que recebeu um julgamento de forma injusta e morreu. Então a quem ele se refere? Quem é que morreu assim? Por que foi dado um julgamento injusto desse jeito e fez com que ele morresse? Como que isso pode acontecer? Porque ele perdeu a sua vida nessa terra. Um Senhor sem pecado, ele perdeu a sua vida tirada da terra. Por quem se refere a isso? Quem é esse Senhor? Ele queria saber. Os fariseus, os doutores da lei, todos eles estavam no templo e ele deve ter perguntado a eles. Será que eles responderam? Eles mataram ao Senhor Jesus. Eles não sabem. Eles acreditam em Deus, mas não conhecem a Jesus, negam a Jesus. Usaram as mãos dos romanos para crucificar o Senhor Jesus. Eles vão, louvam,
dão seus dinheiros, suas ofertas, seus dízimos. Mas o que eles podem ensinar? Por isso que Filipe abriu a sua boca e começou a ensinar desde aquela palavra até Jesus. Ele disse, isso fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra de Isaías é de 700 anos atrás, antes da vinda do Senhor Jesus. Então quer dizer que realmente é uma reunião tão preciosa, onde o Senhor Jesus, de forma silenciosa, ele foi como um cordeiro para o matador, como uma ovelha para os tosqueadores. Foi humilhado no seu julgamento. Ele foi crucificado. As suas feridas foram por conta para lavar nossas transgressões. Os seus feridos, seus ferimentos, para que nós pudéssemos ser sarados. Quer dizer que o Senhor, ele sofreu, ele morreu por nós, por conta dos nossos pecados, por conta de essas iniquidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele falou sobre toda a salvação do Senhor Jesus. Realmente em cima daquela carruagem. O eunuco, ouvindo aquele evangelho, ele compreendeu. Então o Espírito Santo faz compreender. Então versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Versículo 37. E disse Filipe, é lícito. Então por que ele disse é lícito? Porque quando nós lemos a Bíblia, do Antigo Testamento, algumas Bíblias realmente de forma muito antiga, tem algumas que não tem os versículos, tem coisas que não podiam ser traduzidas naquele tempo. É porque ele falou, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então Filipe disse, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Aparece essa palavra, não é? Então Filipe deve ter dito para ele. Então o Senhor Jesus disse para nós que quem crê verdadeiramente no Senhor precisa ser batizados. Então você não recebe o batismo para fazer a salvação, mas sim a batismo é somente um símbolo, é somente uma confirmação para manifestar a todos dizendo que você recebeu a salvação. É para você fazer a provação, o testemunho em si dizendo que o Senhor Jesus morreu por mim, e eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. É por isso que eles estavam caminhando e viram água. E aqui não é uma água que está ali como um rio, um riacho correndo. Não é a água que dá para beber. Aqui é uma água onde pode cobrir o seu corpo. O eunuco falou, ali tem água. O que impede que eu seja batizado aqui? Eu quero receber esse batismo. Ele perguntou, crês de todo o coração? Ele falou, creio. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Senhor que me salvou. Então ele falou, tudo bem. É por isso que eles pararam o carro. O eunuco e Filipe, eles desceram para a água. Tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Então quer dizer que naquele momento, nós podemos ver que o Senhor permitiu a graça para ele. Quer dizer que o Senhor permitiu a graça para ele como? Realmente indo para aquele poço, sendo batizado. Então naquele tempo, esse eunuco era tão poderoso que ele poderia ter o quê? Diversos servos. Se ele dissesse, traga um copo d'água, iam trazer água para ele. Não é mesmo? Era só jogar água em cima, né? Não é pegar um copo e jogar um copinho na cabeça dele e falar, estou batizado. Não. Mas ambos desceram. Ele com as suas roupas tão boas, foi para aquele poço d'água e recebeu o batismo de Filipe. Quer dizer, batismo quer dizer que é você o que se cobrir, encobrir, você submergir. Quer dizer que você foi afogado junto com o Senhor Jesus. Quer dizer que o método de você receber o batismo é você se encobrir da água. Quer dizer que assim você pode dizer que você ressuscitou com o Senhor Jesus. Nossos irmãos e irmãs que não conseguiram receber o batismo por causa do coronavírus. Agora, quando nós tivermos o retiro de verão, espero que todos possam receber o batismo.
Vocês não recebem a salvação por conta do batismo. Vocês recebem o batismo porque vocês já são salvos. É um testemunho para mostrar, para manifestar, para anunciar a todos. Eu sou uma pessoa que morri e ressuscitei com o Senhor Jesus espiritualmente. Agora eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Agora eu vivo para a glória do Senhor Deus. É mais uma confirmação, é mais uma determinação diante do Senhor Deus para você dizer que vai viver pelo Evangelho. Então é por isso que o batismo é algo muito importante. Então esse eunuco recebeu a salvação em cima desse carro. Ele recebeu o batismo naquele exato momento, depois eles partiram. É por isso que o versículo 39. E quando saíram da água, então eles foram para a água e depois saíram. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Então ali acabou. O Senhor, já que acabou o trabalho de Filipe, o Senhor fez com que Filipe pudesse voltar daquele deserto para a cidade. E o eunuco, ele foi jubiloso, quer dizer que com grande alegria, felicidade, ele foi para a Etiópia. E indo para a Etiópia, ele ficou quieto? Não, ele deve ter pregado o evangelho para várias pessoas na Etiópia. É por isso que na Etiópia também nós temos vários, realmente, cristãos ali. O trabalho do evangelho realmente acontece de forma bem forte. Eu não sei como é que está a situação atual de lá. Mas, realmente nós podemos dizer que esse eunuco, ele utilizou muito bem essa chance que Deus permitiu a ele. É por isso que ele se tornou uma pessoa que recebeu a salvação dentre várias outras. Então, crê no Senhor. Então, mas uma pessoa que não recebe a salvação. Uma pessoa que não conseguiu compreender a verdade. Então, realmente é uma pessoa que tem o coração de querer compreender a verdade verdadeiramente. O Senhor permite o quê? É Filipe para que vá realmente salvá-lo. Se não tivesse enviado a Filipe para esse eunuco, ele teria ido de Jerusalém para a Etiópia, no próximo ano teria vindo de novo, e de novo, vai, volta, e morreria e iria para o inferno. Não é mesmo? Então, o Senhor viu a este homem. Eu não posso deixá-lo dessa maneira. Eu preciso fazer com que ele receba a salvação. É por isso que enviou a Filipe. Então, realmente, muitos dos intérpretes da lei, mestres, não conseguiam ensinar essa palavra. Me desculpe, mas até hoje tem diversas igrejas. Tem diversas pessoas que pregam a Bíblia. Mas, realmente, quando eu olho nos noticiários, eu olho nas TVs, realmente, vários pastores eles pregam muito bem, falam muito bem. Mas, tem o quê? Falta algo grosso, falta algo maciço ali dentro. Não existe testemunho, não existe nada. Não existe sobre se arrepender, não sabe realmente buscar ao Senhor Deus, se arrepender verdadeiramente, se compreender, confessar os seus pecados verdadeiramente ao Senhor. Não fala sobre o inferno, não fala que você é um pecador. Só você frequentar bem, só você fazer bem, que você parece uma pessoa boa, você é um crente. Eles ensinam assim. É assim? Está tudo bom? Então, caso esse eunuco, ele tem essa oportunidade que Deus permitiu a ele. Então, você está uma pessoa estava ao lado dele no carro, falou: Ei, você está lendo a Bíblia aí? Você compreende o que está lendo? Imagina só se o eunuco, olhando assim para um jovem, nada a ver, no meio do deserto, ele está lendo. Vamos pensar. Claro que se eu estou lendo o livro, aparece um doutor de uma universidade e fala: Você compreende o que está lendo? Você fala: Nossa, por favor, doutor, me ensine. Você vai falar assim. Mas uma pessoa que apareceu no meio do nada, no deserto, de repente está perguntando se você entende o que você lê. Você pode ficar irritado e falar: Vai, sai daqui. Pra que você está? Veio mendigar? Imagina só se o eunuco tivesse falado isso. O que teria acontecido? Ele perderia a chance preciosíssima dado pelo Senhor. Toda a vida dele teria vindo para Jerusalém, voltado, ido e voltado, e teria morrido indo para o inferno.
Como que ele recebe essa chance dada pelo Senhor Deus? É o tempo onde Deus determina o seu destino espiritual. Então nós podemos ver que esse eunuco ele tinha um coração verdadeiro de buscar a verdade. É por isso que ele disse: ei, você que está perguntando para mim, parece que você sabe, entende de alguma coisa, parece que você consegue ensinar. Parem o carro. E pararam o carro. Ele disse: assente-se aqui, por favor. Por favor, pode me ensinar? Então ele foi humilde, tinha o coração ansioso em buscar a palavra. Então o Senhor Deus ele permite a graça para que possa compreender. Através de Filipe. É o Senhor que faz pregar o Evangelho. Abrir o coração do eunuco para compreender a palavra é o Senhor também. Então nós conhecemos muito bem sobre isso. Então esse eunuco, realmente superintendente dos tesouros da Etiópia. Então ele realmente recebeu essa grande chance do Senhor Deus. Ele a utilizou muito bem. Recebeu a salvação. Então será que ele voltou para os intérpretes da lei, aqueles que mataram o Senhor Jesus? Não, ele não retornou mais para lá. Ele ficou em Etiópia para pregar o Evangelho. E ele, como um cristão, deve ter vivido uma nova vida. Eu creio nisto. Se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, e eis aqui agora o dia da salvação. Ele está dizendo: eis, é para acordarmos o nosso coração. É para ver aqui agora. Então aqui agora é o dia da salvação, é o tempo aceitável. Quer dizer que esse tempo é o tempo para receber a graça. Então o tempo da colheita está acabando. Então Jeremias, capítulo 8, realmente acabou todo o verão, agora está chegando o tempo da colheita. Realmente é o tempo do fim do mundo. O Evangelho já foi pregado. O Evangelho já foi pregado de Jerusalém até todo o oeste. Chegou tardiamente aqui para o leste. Mas, realmente o Evangelho foi pregado até aqui. Então o Evangelho foi pregado para realmente todos os idiomas. Mais de 3.300 idiomas diferentes. Realmente quando o Evangelho ele for espalhado por todo o mundo, chegará ao fim. Então o fim que está chegando ao nosso tempo agora está muito próximo. Nós podemos ver todos os acontecimentos. Nós podemos ver que o fim está ao nosso lado. Então vindo todas essas coisas, sabeis que o Filho do Homem jaz à porta. Então quer dizer que o Senhor, aquele que está por vir, realmente o Senhor, que irá salvar a todos e também que irá julgar a todos, virá para este mundo. Então realmente vamos procurar Eclesiastes. Do Antigo Testamento, palavra de Eclesiastes, capítulo 12, é o último capítulo de Eclesiastes, logo depois de Salmos e Provérbios. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem aos anos os quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Então agora, no dia da sua mocidade, quer dizer que no seu tempo, quando começa a vir os dias maus. Então, agora, o que isso quer dizer dias maus? Quer dizer que quando você está jovem, cada momento vai chegar os dias, vai passar os anos, onde você começa a ficar velho, você fica cansado, sem energia, vai falar: não tenho neles contentamento. Lembra-te do teu Criador. Então precisa lembrar do Senhor Deus, o Criador, lembrar da palavra. Então uma vez, há muito tempo atrás, eu estava no terminal de ônibus, esperando um ônibus chegar, e tinha um senhor bem idoso ao meu lado, com cabelos já bem grisalhos. Eu disse para o senhor: ei, senhor, você está realmente já viveu tanto tempo, está cansado. O Senhor irá partir daqui a um tempo. O Senhor já está preparado para ir? Para partir deste mundo? Então o Senhor ele ficou olhando. Ele falou: se eu tivesse preparado, eu não teria preocupação. Eu falei: então o que o Senhor fez?
O que o Senhor fez até hoje? Já a consciência dele está fraca, os olhos ruins, não consegue mais decidir, já está muito atrasado. Então, enquanto jovem, enquanto os olhos estão bons, realmente ele precisa lembrar do Criador enquanto é jovem, ele precisa resolver os problemas do seu pecado antes. Então, as pessoas do mundo não sabem o que é o mais importante. Então, se olharmos o versículo 2. Realmente, antes que escureçam o sol, a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Então, quando ele fala, não tenham neles contentamento, quer dizer que antes de escurecer o sol, a lua e as estrelas, quer dizer que ele está escurecendo. Os olhos estão fracos, ele não consegue mais enxergar, ele está ficando envelhecido, então você começa a perder a visão, você pode chegar até a cegueira. Quando vir os nuvens depois da chuva, quer dizer o quê? Realmente é o dia do julgamento. Então quer dizer que no dia em que tremerem os guardas da casa, o que são os guardas da casa? Quer dizer, a casa representa o nosso corpo, quer dizer que o nosso corpo começa a tremer. Nós temos o quê? Um restaurante. E descemos mais, nós temos até o esgoto dentro de nós. Nós temos até o sistema de aquecimento, não é? Para manter a temperatura, 36, 37 graus. Então isso é a casa. Realmente ainda estamos dentro dessa casa. Essa casa parece fraca, mas temos janelas. Nós temos telefone. Tem tudo. Aqueles que guardam a casa, eles tremerão. Realmente eles se encurvarão. Então, até os moedores, realmente os dentes irão começar o quê? Cair. Ele vai ficar fraco, sem energia. Para explicar tudo isso, realmente é legal, mas estamos sem tempo. Então, Abraham Lincoln. Ele estava segurando o bastão dele e saindo para o meio da rua com a sua bengala. E várias pessoas falaram, ah, presidente, você está bem? Você está cansado? E ele falou, nossa, eu estou tão cansado, é por isso que eu estou segurando com uma viga aqui. Ele segurando a bengala. Então, Abraham Lincoln, ele era um cristão. Então, se nós olharmos aqui. Se olharmos na frente de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Diz, alegra-te, jovem, na tua mocidade, recrie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, tudo que você está vendo, tudo que você está desejando, vive do seu coração, recreie-se na sua própria vontade. Mas, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Enquanto você é jovem, enquanto você está cheio de energias, você quiser fazer qualquer coisa, você pecar. Por que o Senhor Deus nos permitiu a juventude? Para nós buscarmos a Deus. Enquanto jovens, quando nós recebemos a salvação, nós podemos viver esforçadamente para o Senhor. Nossa igreja, nós temos diversos jovens, é por isso que eu me sinto realmente orgulhoso. Então, eu não sei como é que eles vivem tão esforçadamente pelo Evangelho realmente após receberem a salvação. Não vivem como os outros jovens que não receberam a salvação, que vivem no mundo fazendo coisas ruins. Os cristãos, realmente nossos cristãos verdadeiros que estão aqui, realmente eles são um tesouro da nossa igreja. Eles são como o orvalho da madrugada. Então, o orvalho da madrugada, realmente quando nós olhamos assim, quando o sol está nascendo, nós podemos ver o brilho em cima daquelas plantas, o orvalho ali em cima. Da mesma maneira, esse tempo realmente da nossa juventude nós precisamos dar para o Senhor. Então, agora, essa oportunidade, essa chance que nós recebemos, nós precisamos utilizar para a glória, para a vontade do Senhor Deus. Quem recebeu a salvação para o Senhor. Agora, essa oportunidade que nós recebemos, nós precisamos usar para a glória do Senhor. Vamos jogar Sofonias agora. Sofonias. Sofonias, no Antigo Testamento, capítulo 2.
Sofonias é o quarto livro, de trás para frente. Sofonias capítulo 2, versículo 1 ao 2. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragrana. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Ele está dizendo, ó nação não desejável, nação que não sabe a vergonha. Então, a nação que não conhece a sua própria vergonha. Uma nação não desejável. Que tipo de pessoas são essas? São as pessoas que vivem no meio do pecado, vivem no meio da enganação, vivem seguindo o desejo da carne, aqueles que não tornam para o Senhor. Se olharmos no capítulo 1, versículo 6, aparece: e eis que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. Tá, aqueles que negam o Senhor, aqueles que deixam de seguir o Senhor, aqueles que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. Então, realmente a criação tão especial, preciosa, que é da feitura da imagem de Deus, não estão buscando ao Senhor Deus. Então é um povo que não sabe da vergonha. Então eles precisam tornar para o Senhor, eles precisam voltar para o Senhor, antes que a lei, realmente o julgamento caia sobre eles. Então antes que chegue o tempo realmente determinado pelo Senhor Deus. Antes que o julgamento do Senhor chegue a todos. Então realmente o que significa? Quer dizer que o tempo acabe. Então antes que o juízo do Senhor, antes que o tempo da ira do Senhor caia sobre eles. Então realmente o tempo da graça, para eles receberem essa graça do Senhor antes do juízo do Senhor. Realmente antes que chegue esse tempo, eles precisam retornar para o Senhor. Então tem muitas palavras assim na Bíblia. Então o Senhor ele já disse para todos que Ele realmente irá perdoar se eles retornarem para o Senhor. Então o Senhor ele tem a paciência, aguarda por bastante tempo. Então realmente qual seja o tempo? Pode chegar um momento onde todas as coisas acabem. Pode ser que nós individualmente tudo se acabe. Pode ser que realmente o tempo do fim esteja tão próximo de nós. Então quer dizer que o nosso tempo que nos foi dado. Então quer dizer que realmente quando o Senhor ele nos chamar, nós precisamos responder ao Senhor. O tempo da nossa vinda, realmente a vinda do Senhor, nós precisamos responder, precisamos partir para o Senhor. Então todos aqueles que negaram a graça do Senhor Deus, todos aqueles que recusam a graça do Senhor, realmente eles irão ser julgados pelo Senhor. Vamos pegar Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Antigo Testamento, logo depois de Salmos, Provérbios capítulo 1, versículo 24. Provérbios capítulo 1, versículo 24, vamos ver. Versículo 24. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vosso vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós a pertengucha. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Então quando o Senhor ele chama aqueles que se recusam de ouvir ao Senhor, então realmente eles estarão na perdição. Quando o Senhor permite a mão, permite a sua graça, estende a sua mão para nós, nós precisamos segurar pensando que a chance é dada pelo Senhor Deus, porque posteriormente não haverá outra chance. Então é por isso que realmente quando sobrevir esse juízo, a perdição, o Senhor ele se irá. Então pode vir, a sua tormenta virá, realmente sobrevirá o aperto e angústia.
Então, a tristeza, a dificuldade, o sofrimento virão sobre eles. Mas naquele momento o Senhor, ele se afastará. O Senhor não responderá. E eles não acharão ao Senhor. Você precisa ir para o Senhor quando o Senhor está chamando. Você precisa ir para o Senhor quando o Senhor estende a mão. Quando você perde essa chance, quando você se encontra com esse juízo, realmente acaba essa graça. Então, mesmo que realmente chame ao Senhor naquele tempo, realmente não adianta. Tem a graça, não é? Então, sempre que tem essa graça para receber a palavra. Tem Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Realmente nós todos, realmente quando nós estivermos ouvindo a palavra do Senhor Deus, nós não podemos fazer o nosso coração endurecer. Nós sempre precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos sempre buscar ao Senhor. Então, realmente nós, quando o Senhor permitiu o dilúvio também, realmente Ele abriu as portas e aguardou, mas quando não vieram, fechou-se a porta e houve juízo. Então, realmente todos aqueles que não ouviram a palavra do Senhor, eles foram destruídos pelo fogo. Também, realmente, Sodoma e Gomorra também. Da mesma maneira. 1 Pedro capítulo 3, realmente nós podemos dizer que o Senhor espera realmente um dia como se fosse 1000 anos. 1000 anos como se fosse um dia. Realmente o Senhor está aguardando, o Senhor está esperando, mas eles não retornam para o Senhor. Então, naquele tempo, quando o Senhor ele julgar, não adianta você chamar pelo Senhor. Então, quando estava preparando a arca, realmente Noé ele já disse para todos, haverá o juízo do Senhor, mas eles não ouviram. Então, o que as pessoas falaram? Noé, ele está louco agora. Realmente ele está viajando. Então quer dizer que o Senhor ele fechou a porta da arca e acabou. Não adianta bater, não adianta chamar. Chegou o fim. Então vamos trocar Romanos, capítulo 2. Novo Testamento, palavra de Romanos, o 6º livro do Novo Testamento. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A paciência do Senhor Deus realmente está acabando. O Senhor ele quer salvar, o Senhor quer permitir a benignidade para este homem. Mas ele faz o quê? Ele despreza a riqueza da benignidade, da paciência, a longanimidade do Senhor Deus. Então o Senhor ele permite a graça, o amor, mas eles desprezam. Então, eles buscam somente o próprio desejo, o próprio coração deles. Então quer dizer que eles buscam que somente tem a própria teimosia deles. Então tem pessoas que falam, se eu não creio uma vez, eu não creio mais. Eu não vou crer até que eu vá para o inferno. Tem pessoas que falam assim. Tem pessoas que não querem se arrepender. Então tem outras pessoas que falam, eu sou tão justo, eu não vou para o inferno. Essa pessoa vai para o inferno, essa pessoa chega nem queima. De tão orgulhoso que ela é. Realmente o juízo do Senhor Deus está tão próximo. Realmente o tempo da graça está aqui na nossa frente. Então o Senhor ele está dizendo para nós retornarmos. Nós precisamos retornar para o Senhor. O Senhor, realmente, ele já acabou com nossos pecados como se fosse a névoa. Ele já desvaneceu todas as coisas. E nós precisamos retornar, mas não retornam. Então quando acaba-se o tempo da graça, o tempo do juízo do Senhor Deus acaba. Entenderam? Então não existe ninguém maior do que graça do que o Senhor. Então agora, realmente desse tempo, realmente nós temos esse tempo do seminário, nós temos esse tempo onde que o Senhor ele permitiu para nós. Então no retiro de verão nós precisamos realmente orar verdadeiramente diante do Senhor Deus, para que muitos espíritos recebam a salvação. Então realmente no
exterior também eu acredito que muitas pessoas para ouvir o Evangelho realmente irão vir para participar junto conosco aqui no retiro de verão. Então realmente é o tempo para nós evangelizarmos. É o tempo da colheita. O tempo da colheita está acabando. Então tem muitas coisas para se colherem, mas são poucos os trabalhadores. Então tem tantas coisas para realmente se colher. Tem tantas alimentações que estão no campo que não foram colhidos ainda. Então nós não tem aqui em trabalho, não tem os ceifadores. Então no tempo da colheita, realmente aquele que dorme é aquele que traz vergonha ao pai. Então o filho que colhe na colheita é um filho sábio. Então no tempo da colheita, aquele que colhe é um filho que é sábio. Mas aquele filho que dorme no tempo da colheita, ele é um filho que dá vergonha. Então é realmente a mesma coisa, recebeu a salvação. Mas por que você está dormindo? Que tempo que você acha que é agora? Você precisa acordar agora. Realmente eu não morrerei, mas viverei e anunciarei as boas obras do Senhor. Então, realmente todas as coisas que eu faço, toda essa graça, esse tempo que eu tenho agora, eu preciso usar todas as minhas forças para pregar o Evangelho. Eu preciso ajudar para que outras pessoas possam receber a salvação. Então o espírito de um pecador realmente é mais precioso do que todas as coisas. Então, realmente isso se torna uma grande glória, se torna um grande poder para nós também, porque o Senhor irá retribuir toda essa graça que nós temos recebido diante do Senhor Deus. Então realmente essa oportunidade para podermos pregar o Evangelho. Então, essa oportunidade para aqueles que realmente estão para pregar o Evangelho também, o Senhor ele permitiu essa graça. Então realmente o tempo que nós temos para pregar o Evangelho é curto. O tempo para nós obedecermos diante do Senhor Deus é muito pouco. Realmente não temos muito tempo. Então nós precisamos fazer o nosso máximo para pregarmos o Evangelho. Nós precisamos fazer o nosso todo. Nós precisamos unir todo o nosso coração, toda a nossa vontade. Todo o nosso objetivo precisa estar inteiramente direcionado para viver para o Senhor. Então, realmente buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. Realmente nós precisamos pregar o Evangelho para fora para que muitas pessoas possam ouvir essa palavra e possam receber a salvação. E por dentro da igreja as pessoas precisam se amar, precisam se cuidar, porque assim o Senhor irá permitir todas as coisas. Dentre as pessoas que receberam a salvação também. Realmente aqueles que vivem esforçadamente diante do Senhor Deus ainda são muito poucos. É algo muito triste dentro da igreja. É algo realmente de ranger os dentes de tristeza. Porque não podem ser assim. Vamos todos nos esforçar pelo Evangelho. É a oportunidade que o Senhor Deus nos permitiu para esse último tempo. Então, realmente, como não sabeis o que irá acontecer na manhã, não sabe o que vai acontecer hoje também. É por isso que o tempo que nos foi dado. É por isso que essa chance que Deus nos permitiu, nós precisamos utilizar até o último momento de forma preciosa. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ler, ouvir e guardar. O tempo que nós temos para obedecer a palavra do Senhor Deus também está muito pouco, é curto. Tá assim como em João capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ninguém pode trabalhar. Então o tempo do fim está tão próximo. Precisa acordar, precisa estar vigilante. O fim está próximo. Então, mas ainda assim vocês não conseguem reparar. Olha a Coreia do Norte fazendo vários testes nucleares. Então vocês só ficam no... Ah, será? A Coreia do Norte atacando a Ucrânia também. No último tempo a Ucrânia irá atacar Israel. É um reflexo. Vocês não conseguiram acordar até agora? Então as pestilências se espalhando pelo mundo. Muitas pessoas quase morrerem. Parou agora por um momento. Por conta de nós. Mas até agora vocês não repararam nisso? O Senhor disse, quando vendo todas essas coisas, sabeis que o Filho do Homem jaz à porta. Os passos do Senhor estão na frente da nossa porta, mas não reparamos. Não temos mais tempo sobrando para pregarmos esse Evangelho. Como em Jeremias capítulo 48, realmente se nós não realmente nos esforçarmos no Evangelho do Senhor Deus, no trabalho das obras do Senhor, nós iremos ser julgados, nós iremos receber uma grande
vergonha diante do Senhor Deus. Realmente o Senhor ele está por vir. Agora esse tempo que está por vir, agora nós não podemos mais tardar. Nós precisamos fazer o quê? Pregarmos esse evangelho, nosso máximo, evangelizar, nos esforçarmos em completo. Nós precisamos, como filhos de Deus, de forma digna, viver de forma corajosa. Daqui a pouco irá acabar. Quando o Senhor ele vier, nós precisamos receber todo esse elogio, nós precisamos receber esse galadão do Senhor Deus. Nós precisamos desejar as coisas dos céus, não daqui. É por isso que realmente nós, enquanto estamos vivendo aqui nessa terra, realmente nós precisamos viver nos sacrificando, nos dedicando, guardando nossa fé para viver diante dos céus, para participarmos da glória do Senhor nos céus. Isso é o que nós desejamos. O que os cristãos eles desejam neste mundo? Será que eles desejam alguma coisa deste mundo? Eles buscam alguma coisa do mundo? Realmente eu não tenho pensamento nenhum de querer viver neste mundo. Realmente se nós formos para diante do Senhor, realmente é muito melhor 100, 1 milhão de vezes ir para o Senhor. Mas por que estamos neste mundo? Porque tem um trabalho para ser feito. Então nós estamos vivendo neste mundo porque tem um trabalho, porque nós não queremos partir? Que respondam. Então o tempo que nós temos agora é para nós não desperdiçarmos. Nós precisamos viver realmente diante do Senhor, porque tem muitos trabalhos que nós precisamos fazer. Então realmente nós precisamos orar para que muitas pessoas possam receber a salvação. Eu espero que vocês possam cooperar. Se vocês trouxerem as pessoas para ouvir o Evangelho, é melhor ainda. Se não tiver alguém para trazer, venham junto para orar, para participarem juntos. Entenderam? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nós agradecemos porque o Senhor Deus nos chamou e nos salvou de meio de todas essas pessoas, Senhor. Senhor Deus, realmente essa graça que o Senhor Deus tem nos permitido, realmente ao longo do tempo, realmente o Senhor nos distinguiu de todo este mundo, nos salvou. Senhor, todos aqueles que ainda não receberam a salvação, que o Senhor permita graça para todos. Senhor, para que esse Evangelho que nos foi encarregado, que nós possamos pregar, Senhor. Porque se nós não pregarmos, ninguém consegue pregar. Ninguém pode receber a salvação. Nós sabemos disso, Senhor. Senhor, que nesse último tempo nós possamos ter a esperança, a coragem diante do Senhor Deus para evangelizarmos fortemente, Senhor. Senhor, até nos seminários que estão para acontecer, em vários lugares do mundo onde o Evangelho está sendo pregado, que o Senhor possa trabalhar, Senhor, para que o Senhor possa ajudar, para que muitos espíritos possam receber a salvação, para que realmente muitos espíritos possam cooperar no seu trabalho, se esforçarem, se dedicarem, se sacrificarem para que possa acontecer a chance para dar glórias diante do Senhor Deus. Todas as coisas dependemos da mão de glória e misericórdia do Senhor e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.